mais um ano se inicia e todos nós que gostamos de ler, geralmente fazemos as nossas metas, bolamos projetos, estipulamos as leituras que queremos fazer no ano que está começando. Então, nesse vídeo, eu venho trazer para vocês algumas das minhas pretensões de leitura para 2025. Olá a todos, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos ao Livros e E-Books. E esse vídeo é para trazer para vocês alguns dos livros que eu pretendo ler no ano de 2025. No ano passado, eu li bem menos que o habitual, apesar de ter lido algumas obras bem extensas. Então eu não pretendo estipular muita coisa para esse ano, para não criar expectativas e ansiedade e transformar o ato de leitura em algo obrigatório e não prazeroso. Felizmente, o grande problema que todos nós, leitores, enfrentamos é a falta de mais tempo para dedicar às leituras e termos obrigatoriamente que fazer uma seleção do que queremos ler no decorrer do ano. A questão é conciliar as nossas metas individuais com projetos novos e em andamento, com leituras coletivas, com livros que surgem inesperadamente e que despertam a nossa vontade de lê-los imediatamente e por aí vai. É muito fácil nós irmos colocando títulos e mais títulos aqui e ali, e quando vemos estamos com a lista imensa e totalmente irreal para o ano. Então, para 2025, eu pretendo ir com calma, sem colocar muita coisa como obrigatório, sem engessar as minhas leituras, deixando espaço para esses imprevistos. Mas um planejamento básico é sempre útil, se ele servir mais como um direcionamento do que como objetivo em si. Então, o que eu me proponho nesse vídeo é apresentar para vocês 12 obras que eu pretendo ler esse ano, a grande maioria delas parada na estante há algum tempo, e também falar sobre os projetos em andamento e outros que eu pretendo implementar esse ano. Começando pelas leituras coletivas, eu gosto muito de participar porque eu vejo como oportunidade não só de tirar da estante aqueles livros que estão parados há muito tempo e de outra forma iriam continuar lá, como também é uma excelente ocasião de discutir o entendimento da obra com outras pessoas, o que sempre enriquece muito a experiência. Mas eu pretendo continuar participando da mesma forma que eu faço hoje, sem um compromisso fixo de participar todos os meses, seja porque já li ou porque nem sempre os livros selecionados me interessam. Essas LCs vão surgindo no decorrer do ano, mas uma que certamente acontecerá, aliás já começou, é a dessa obra aqui, Kristin Lavransdatter, de Sigrid Undset, que eu estou lendo com alguns amigos. É um clássico norueguês, dividido em 3 volumes, mas o problema é que até agora só os 2 primeiros saíram em português e eu só tenho o primeiro, que nós já lemos. E agora, para dar continuidade, eu terei que ler os outros 2 volumes em inglês, e com isso a leitura fica mais demorada. Mas, como nós não estipulamos prazo, cada um vai lendo no seu ritmo, tá tudo certo. Outras LCs que eu costumo participar são as promovidas pela Patrícia, do canal Because I Read. E a lista para 2025 já está fechada. Eu não irei participar de todas, como eu falei, mas algumas pelo menos já estão certas. Aqui o 20.000 Léguas Submarinas, do Jules Verne, que é um livro que eu já quero fazer a leitura há bastante tempo. O Lobo do Mar, do Jack London, também uma história marítima, um autor que eu gosto muito. E também os 2 livros da Alice, Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, que eu provavelmente lerei nessa edição aqui que traz as 2 histórias. E da mesma forma que em 2024, uma outra leitura será, ao mesmo tempo, uma LC e a minha obra anual do projeto Obras Fundadoras. Aqueles livros mais antigos, que criaram as bases da literatura que temos hoje. E em junho nós leremos a grande obra fundadora da nossa língua portuguesa, Os Lusíadas, do Luís de Camões, que eu lerei aqui nessa edição do Clube da Literatura Clássica. A minha participação nessas leituras coletivas é certa, mas também talvez eu participe de algumas outras,
Na caixa de descrição eu deixo o link para o vídeo onde a Patrícia apresenta a lista completa das obras que serão lidas, né? Ler com o grupo é interessante, é divertido e o melhor é de graça. Então deem uma olhada lá na lista das obras selecionadas e venham ler com a gente. Um projeto que eu iniciei no ano passado, que deu muito certo, foi o Livro Presente. E nesse projeto eu leio os livros que eu ganhei de presente e que nem sempre estão no nosso radar. Não é o tipo de leitura que queremos fazer no momento ou que podem ser encaixados em outro projeto. E com isso acabo ficando parados na estante. Isso é bem chato, né? Porque pode parecer que nós estamos fazendo desfeita do presente. E não é o caso, é pura falta de oportunidade mesmo. Então eu coloquei os títulos de vários deles em papeizinhos e a cada leitura concluída eu sorteio o próximo livro a ser lido. E foram várias leituras muito positivas que eu fiz esse ano, né, dessa forma. E em 2025 continuarei com o projeto, incluindo novos títulos. Então, se você me presenteou com algum livro e eu ainda não fiz vídeo sobre ele, né, aguarde que em algum momento ele será sorteado. E o primeiro título, né, já está definido, foi sorteado no ano passado, que é esse aqui, um livro com 2 novelas do Haruki Murakami. Esse autor japonês muito aclamado, mas que até agora não despertou meu interesse. São Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. Eu estou bem curioso para conhecer, né, essa edição lindíssima aqui, eu acho ela muito bonita, né, as cores. E vamos então conhecer a escrita do Murakami. Um outro projeto já fixo do canal é o Victober, que são as leituras vitorianas no mês de outubro. Eu ainda não tenho certeza do que eu lerei, mas um dos títulos aparecerá mais para frente aqui na lista dos 12. Então é um projeto que continuará em 2025. E por falar em Victober, no vídeo de retrospectiva do ano passado, eu constatei que eu li pouquíssimas obras nacionais em 2024, eu quero corrigir isso, e eu pensei em finalmente tirar do papel um projeto que eu pretendo fazer há tempos. Seria dedicar um mês a leituras nacionais, nos mesmos moldes do Victober. Lendo os nossos grandes clássicos, né, e outras obras marcantes da nossa rica literatura brasileira. Eu pensei em fazer isso em abril e chamar esse projeto de Descobrimento do Brasil. E desde já eu deixo o convite para quem quiser me acompanhar nessa. Também não fechei os títulos, mas uma das obras que eu pretendo ler é Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, que é uma obra que eu já quero ler faz tempo e acho muito pertinente, né, para dar o pontapé nesse projeto. Mais para frente eu converso com vocês sobre ele, né, quando estiver mais perto. Um outro projeto que eu venho adiando há anos é a leitura de obras relacionadas ao Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu tenho várias obras sobre o tema, algumas já lidas, outras ainda por ler, e eu pretendo começar com esse livro de não ficção, Os Mistérios do Rei Arthur, né? Que é o herói e o mito reavaliados através da história, da arqueologia, da arte e da literatura. Então é um apanhado de vários aspectos, né, sobre essas lendas, sobre as histórias, o que elas têm de real ou não, né, e a influência que essas histórias tiveram na literatura, nas artes, na cultura ocidental em geral. Então acho também que é um bom ponto de partida para começar essa história. Esse livro eu já tenho ele há muitos anos, iniciei a leitura, mas não concluí, então acho que agora pretendo iniciar esse projeto com esse livro aqui. Esse projeto, da mesma forma que o livro presente, não terá periodicidade fixa, né? Eu vou lendo à medida que o tempo permitir, então não tenho prazo para terminar. Quando eu estiver com tudo esquematizado, eu farei um vídeo mostrando tudo que eu pretendo incluir nesse projeto e fazer o lançamento oficial. Mas desde já também já deixo o convite para quem gosta do tema e quiser me acompanhar. Outra leitura que é constante no canal, mas que esse ano eu não fiz e senti falta, foi a Agatha Christie. E apesar de ser leitor da autora desde os meus 12 anos,
ainda falta muita coisa dela por ler. E em 2025, as minhas leituras da Rainha do Crime voltarão e serão baseadas nesse livro aqui, Os Venenos de Agatha Christie, que é um livro que analisa a relação entre venenos e os livros da autora. Não deixa de ser um spoiler, né, porque já sabemos de antemão que os livros selecionados têm os venenos como arma do crime, mas mesmo assim o que importa nos livros da Agatha é o desenvolvimento da trama. Então eu acho que será um projeto interessante. Em breve eu trarei um vídeo especificando melhor o projeto, quais serão os livros lidos, né? Mas eu já adianto que serão 9 títulos que aparecerão aqui no canal no decorrer do ano. E só com o que eu citei até agora já são 18 títulos, né? Então vamos agora às minhas 12 escolhas pessoais. Nesse ano eu separei, na maioria, obras menos conhecidas para sair um pouco dos mesmos títulos que todo mundo lê. Também não estipulei mês de leitura, irei pegando à medida que tiver tempo e vontade. Também selecionei apenas livros físicos, né? Porque sei que vocês gostam mais quando eu mostro a obra. Então vamos lá. Como todo ano, não pode faltar uma obra do meu autor favorito, o Émile Zola. E o livro desse ano será O Paraíso das Damas, que eu ganhei de presente há bastante tempo de um inscrito do canal. Estava aqui esperando a vez e agora ela chegou. A sinopse desse livro é a seguinte. Nesse romance de amor e aventuras comerciais, Zola descreve como uma fotografia a efervescente Paris de meados do século XIX. É a cidade das luzes, no século das luzes, em todo o seu esplendor, mas também em sua miséria. Denise é uma pobre órfã que precisa enfrentar para ela e tantas outras recém-chegadas da província, terrível Paris, dividida entre as maravilhas da grande loja de Octave Mouret, uma impressionante loja de departamentos que se expande a ponto de ocupar todo um quarteirão, e a tradição decadente da lojinha familiar. Denise vive e sofre as vicissitudes da miséria na grande cidade. Finalmente bem empregada no Paraíso das Damas, que está prestes a arruinar o antigo comércio de seu tio Baldu, a vida da moça melhora aos poucos e estreitam-se suas relações com o rico patrão. Então, esse será o nosso Zola desse ano. Como eu disse antes, uma das minhas leituras vitorianas do ano para o projeto Victober será O Mistério de Edwin Drood, do Dickens, a última obra do autor e a sua primeira incursão na literatura policial. A sinopse do livro diz o seguinte. Embora o romance tenha o nome do personagem Edwin Drood, ele se concentra mais no tio de Drood, John Jasper, um maestro e viciado em ópio, que deseja sua aluna, Rosa Budd, noiva de Edwin Drood, que também chamou a atenção do espirituoso e temperamental Neville Landless. Landless e Edwin Drood imediatamente entram em conflito até que Drood desaparece em circunstâncias misteriosas. Esse é um livro pouco conhecido, tido como inacabado, mas que talvez não seja bem assim. Como diz aqui, né? Versão concluída pelo próprio autor. Eu estou bem curioso com essa obra, mas teremos que esperar até outubro para ver exatamente do que se trata. A seguir temos um outro clássico francês que eu quero ler faz tempo, né? A seguir temos um outro clássico francês que eu quero ler faz tempo, desde que eu descobri que ele faz parte de uma trilogia informal, juntamente com o Ilusões Perdidas e o Esplendores e Misérias das Cortesãs, do Honoré de Balzac. Todos dois já com um vídeo aqui no canal. Esses dois livros trazem o desenvolvimento e o destino de um personagem que aparece pela primeira vez aqui, em O Pai Goriot. Então vamos ver do que se trata. Pai Goriot é um livro onde se cruzam intrigas e personagens. Além do personagem título, o autor apresenta um universo que abrange desde o submundo do crime, representado por Vautrin, misterioso e tentador, até os toucadores das damas da alta sociedade. Mas o verdadeiro protagonista é Eugène de Rastignac,
jovem estudante provinciano que procura sucesso na sociedade parisiense que acaba de descobrir. Nesse universo, a aprendizagem do jovem e ingênuo Rastignac precisa passar por diversas tentações, corrupção até o assassinato. Esse livro é tido como uma das grandes obras do Balzac que eu pretendo conhecer esse ano. O quarto livro é de um autor do qual só li alguns contos, mas gostei imensamente, o Stefan Zweig, e o livro selecionado é O Êxtase da Transformação. A sinopse dele diz o seguinte: a jovem Christine divide seu tempo entre os cuidados com a mãe doente e o trabalho burocrático em uma agência dos Correios, até que um convite inesperado de sua tia para encontrá-la em um luxuoso hotel nos Alpes suíços tira a garota da vida de privações e a lança em um mundo repleto de prazer, bonança e privilégios. Essa experiência, contudo, mostra-se apenas um vislumbre de alegria, pois logo Christine se vê novamente amargurada em sua antiga realidade. Com uma prosa vívida e elegante, Stefan Zweig faz, em Êxtase da Transformação, um retrato da felicidade, da desilusão e das consequências devastadoras da guerra. Então, uma leitura que promete, né? Vamos conhecer o que o Stefan Zweig tem a nos dizer mais no decorrer do ano. A seguir, nós temos Sob o Sol de Satã, de Georges Bernanos. Esse livro, com um título impactante, né, que pode transmitir uma ideia totalmente errada do conteúdo do livro. Vejamos a sinopse. Em meio a uma sociedade devorada pelo mal, Padre Donison conduz o seu ministério em uma humilde paróquia, provando a vontade ao mesmo tempo heróica e desesperada de salvar almas. Neste drama terrestre e celeste, o pobre padre é tocado no coração pelo desespero de Mouchette, uma adolescente que, assolada pelo mal, decidiu-se pelo abismo. Por reconhecer na jovem uma alma fraterna, compromete sua vida e salvação para tentar redimi-la. Essa luta sobrenatural e cheia de angústias o levará ao caminho estreito da santidade. Então a gente vê que não se trata de um livro de terror, né? Muito pelo contrário, é um livro que parece discutir essa luta íntima que temos entre o bem e o mal dentro de nós. O Bernanos é considerado um dos grandes autores cristãos do século XX. Eu estou bem curioso com essa obra. Então, em algum momento de 2025, a gente conversa sobre ela. Ainda seguindo a linha de autores que seguiram um viés mais religioso, temos o sexto livro, A Taberna Ambulante, do G.K. Chesterton, um grande intelectual e ensaísta britânico, criador de um dos detetives mais brilhantes e improváveis dos livros policiais, o Padre Brown. E sobre o que fala esse livro? Em A Taberna Ambulante, a Inglaterra passa por um processo de islamização. Seus políticos, em especial o chefe do parlamento, Lord Ivywood, viram as costas para a tradição cristã da Inglaterra e passam a ver o Islã como a mais progressiva de todas as religiões. Reforça esse discurso os sermões do profeta Mizyura Ayman, pregador muçulmano que ganha popularidade entre os políticos, ricos e intelectuais modernos. Como consequência disso, as tabernas se tornam esmagadas pela burocracia que quer acabar com a bebida. Somente com uma placa de taberna, um estabelecimento pode vender bebidas alcoólicas, mas o governo torna caro e difícil o acesso a essas placas e, na prática, extingue os pubs. Contra isso se levantam Patrick Dalroy, o gigante soldado irlandês, e o último taberneiro inglês, Humphrey Pump. Os heróis viajam em um carro de burro, com uma placa de taberna, um barril de rum e uma roda de queijo cheddar por toda a Inglaterra, sendo uma taberna ambulante. Ao que parece, é um livro que, apesar do humor, já traz uma preocupação com a islamização da Europa. É um tema que muito atual, mas que parece ser bem mais antigo, né? Já que esse livro é de 1914. Então, estou bem curioso também com essa leitura. E esse tema do islamismo tem uma certa ligação com o sétimo livro, lendo Lolita em Teherã, de Azar Nafisi,
Um livro que já causou um certo burburinho nos meios literários, que tem uma premissa muito interessante, né, que vai além dos relatos da Revolução Iraniana da década de 70. Porque ele mostra o impacto das novas restrições impostas pelos ayatolás às grandes obras literárias ocidentais. A sinopse diz: a autora iraniana Azar Nafisi nos conduz à intimidade da vida de 8 mulheres que precisam encontrar-se secretamente para explorar a literatura ocidental proibida em seu país. Durante 2 anos, antes de deixar o Irã, em 1997, Nafisi e mais 7 jovens liam em conjunto Orgulho e Preconceito, Madame Bovary, Lolita e outras obras clássicas sob censura literária. A narrativa de Nafisi remonta aos primeiros dias da Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Khomeini, quando ela começou a lecionar na Universidade de Teherã em meio a um turbilhão de protestos e manifestações. Obra de grande paixão e beleza poética que nos ajuda a entender os sangrentos conflitos do Irã com o vizinho Iraque e a tirania do regime islâmico. Esse também eu tenho há alguns anos, sempre me chamando a atenção na estante, mas por um motivo ou outro eu acabo não lendo. Mas agora, em 2025, a leitura dele sai. Uma outra obra na mesma situação também, que já quero fazer a leitura, no caso, uma releitura há muito tempo, é esse aqui, Passagem para a Índia, do E.M. Forster, autor inglês do início do século XX. E a sinopse desse livro é bem sucinta. O livro reconstitui, de maneira ficcional, aspectos da colonização inglesa na Índia, detendo-se sobretudo no conflito que se estabeleceu durante o contato de 2 culturas tão diferentes. Uma Passagem para a Índia mistura o relato de viagem à análise da sociedade que se criou com a chegada dos colonizadores. Forster, no entanto, não esbarra em um problema comum a esse tipo de texto, a parcialidade, e abre espaço no livro para uma pluralidade de pontos de vista que compõem um painel bastante diversificado da Índia ocupada pelos ingleses. Esse livro traz muito dos conflitos raciais e de classe na Índia colonial britânica, deu origem também a um filme belíssimo, que foi onde eu conheci a história e que me levou ao livro pela primeira vez. Então, releitura para 2025. E eu sempre peço a vocês aqui no canal que me deem dicas de obras legais, e uma das dicas que eu recebi esse ano de um inscrito é o nosso 9º livro, nada menos que um grande clássico da literatura holandesa, mas do qual eu nunca tinha ouvido falar. Mas quando eu recebi a sugestão, fui verificar do que se tratava e imediatamente me interessei. É o Max Havelaar, acho que é assim que se fala, né? De Multatuli. Vejam só a sinopse. Sou corretor de café e moro na Laurergracht, número 37. Com essa frase de abertura, tanto prosaica quanto memorável, começa o maior clássico da literatura holandesa, publicado em 1860, explodindo como se fosse uma bomba dupla, como uma obra-prima literária e um ato de acusação social. Definido como o livro que matou o colonialismo e uma obra de devastadora modernidade, seja pela refinada estrutura narrativa, seja pela força em denunciar crimes que adornam a história do imperialismo ocidental, Batavus Drugstapel, mercenário corretor de café, recebe uma caixa cheia de manuscritos de um conhecido seu, Max Havelaar, e pega um deles para ler, onde Havelaar conta suas experiências como ex-assistente residente, lutando contra um sistema político corrompido. Não é à toa que, quando foi publicado, Max Havelaar tenha causado um terremoto político e literário, sendo considerado até hoje o principal romance da história da Holanda. Então não parece ser um livro fácil de ler, mas eu estou interessadíssimo em conhecer essa narrativa. Mas nem só de clássicos e leituras mais cabeçudas é feita a vida de um leitor, né? Pelo menos a minha não. Eu gosto de pegar de tempos em tempos coisas mais leves, mas nem por isso sem qualidade. E um dos autores que mais preenche esses quesitos é o Ken Follett.
Ele promete para setembro desse ano mais um romance histórico, baseado dessa vez no monumento de Stonehenge. Mas enquanto o livro não chega, vamos pegar um dos seus primeiros e maiores sucessos, O Buraco na Agulha. O ano é 1944. Os aliados estão se preparando para desembarcar na Normandia e libertar os territórios ocupados por Hitler, na operação que entrou para a história como o dia D. Para que a missão dê certo, eles precisam convencer os alemães de que a invasão acontecerá em outro lugar. Assim, criam um exército inteiro de mentira, incluindo tanques infláveis, aviões de papelão e bases sem parede. O objetivo é que ele seja fotografado pelos aviões de reconhecimento germânicos. O sucesso depende de o inimigo não descobrir o estratagema. Só que o melhor agente de Hitler, o Agulha, pode colocar tudo a perder. Caçado pelo serviço secreto britânico, ele deixa um rastro de mortes através da Grã-Bretanha enquanto tenta voltar para casa. Mas tudo foge a seu controle quando ele vai parar numa ilha castigada pela tempestade e vê seu destino nas mãos de uma mulher inesquecível que mora ali, cuja lealdade, se conquistada, poderá assegurar aos nazistas a vitória da guerra. Na obra-prima que lhe garantiu há 40 anos a entrada no cenário da literatura, Ken Follett fisga o leitor desde a primeira página, com uma trama repleta de suspense, intrigas e maquinações do coração humano. Essa minha edição é velha, está bem castigada, mas ela foi encontrada em uma banca de doação de livros, e eu não podia deixar passar. Eu conheço o autor principalmente pelos romances históricos, mas eu já li A Chave de Rebeca, que é um outro romance de espionagem, gostei demais e quero conferir esse que foi o seu primeiro grande sucesso literário. E livro nacional nessa lista não tem? Claro que tem. E além do projeto de leitura que já falei, eu pretendo ao longo do ano ler ao menos 2 outras obras. A primeira é Fogo Morto, de um dos meus autores nacionais favoritos, o José Lins do Rego. E é por muitos críticos considerada a obra-prima do autor. A sinopse diz o seguinte: lançado em 1943, o livro encerra o que se convencionou denominar, dentro da obra do escritor paraibano, o ciclo da cana-de-açúcar, série iniciada pelo romance Menino de Engenho, de 1932. A obra é dividida em 3 partes, cada uma delas dedicada a um personagem específico. Na primeira parte do livro, conhece-se as agruras de José Amaro, mestre celeiro que habita as terras pertencentes ao seu Lula, protagonista da parte seguinte da obra e homem que se revela autoritário no comando do Engenho Santa Fé. O terceiro e último segmento de Fogo Morto centra-se na trajetória de Vitorino Carneiro da Cunha, que vive em situação econômica complicada, perambulando a cavalo, sempre pronto a lutar com suas forças contra as injustiças à sua volta. Então, um grande autor, uma grande obra da nossa literatura, aparecendo aqui no Livros e E-Books em 2025. E para terminar a nossa lista de 12, um outro nacional, um livro também de um autor que eu gosto muito, sempre indico por aqui, o Inácio de Loyola Brandão, com esse livro de título enorme, Dessa terra nada vai sobrar a não ser o vento que sopra sobre ela. Um dos livros que mais marcou a minha vida literária é o Não Verás País Nenhum, uma distopia fantástica que eu não vejo ninguém lendo, que eu sempre indico, porque é tão boa quanto as distopias clássicas que todo mundo lê, mas com o diferencial que se passa no Brasil. E é uma possibilidade assustadoramente atual diante das mudanças climáticas que estamos vivendo. E ao que parece, esse aqui segue no mesmo caminho. A mais recente distopia de Inácio de Loyola Brandão, romancista de sucesso internacional, se passa num futuro indeterminado, em que ao nascer, todos recebem tornozeleiras eletrônicas, são seguidos, vigiados, fiscalizados por câmeras instaladas nas casas, ruas, banheiros. Nessa terra estranha e ao mesmo tempo tão próxima de nós, a peste se tornou epidemia que dissolve os corpos. A autoeutanásia foi legalizada para idosos. Para o governo, quanto mais longevos morrerem, melhor. Os ministérios da Educação, Cultura, Direitos Humanos e Meio Ambiente foram extintos. As escolas foram abolidas. A política, matéria rara, se tornou líquida.
Coexistem 1.080 partidos e ninguém governa verdadeiramente. Uma nação moderna, mas arcaica. No meio disso tudo, conhecemos o desenrolar da história de amor entre Clara e Felipe, conturbada como o mundo em que vive. Parece um livro excepcional, mas que mais uma vez passou batido pelo público leitor, porque eu ainda não vi ninguém falar dele, né? Apesar de ser um livro relativamente recente, lançado em 2018. Então, vamos conferir aqui no decorrer de 2025. Então, essas são as minhas expectativas de leitura para esse ano. Só não sei se serei capaz de cumprir isso tudo. Espero que sim. Espero também que vocês me contem aí nos comentários o que acharam da lista, quais desses livros vocês já leram ou ficaram interessados em conhecer. E se alguém quiser fazer a leitura comigo, é só entrar em contato que a gente combina. No mais, se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Eu espero que continuem prestigiando livros em e-books em 2025. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.